gets high sometimes, you know. What else can we do? O que é condutividade elétrica? Nesse vídeo explicaremos. Condutividade elétrica é a capacidade que uma substância tem de conduzir fluxo de cargas entre os íons, ou seja, indica a facilidade com a qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. Podendo ser esta muito condutiva, pouco condutiva ou não condutiva, dependendo do tipo de soluto, do solvente, da concentração utilizada e também da posição em que os eletrodos se encontram. Os materiais sólidos possuem grande faixa de condutividade, principalmente os metais da tabela que será apresentada agora. Este tipo de substância possui elétrons livres, que se locomovem através da rede de átomos. Por estarem livres, podem se mover melhor e isso caracteriza a boa condutibilidade. A condutividade é medida através de um aparelho que se chama condutivímetro. Sua unidade pelo sistema internacional é unidades Siemens por metro. So take a deep breath and let it go. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons ou de cargas elétricas em movimento. Sendo assim, para que ocorra a condução de corrente elétrica em um circuito, é necessário que em toda sua extensão existam cargas elétricas e que essas possam se movimentar. Um material é dito condutor se for capaz de efetuar um transporte de carga sob forma de uma corrente elétrica. Já o material é dito isolante quando não for capaz de conduzir ou conduz pouquíssima corrente elétrica. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold. A condutividade em soluções aquosas, em algumas substâncias quando dissolvida em água, formam soluções que conduzem corrente elétrica. Essas soluções são classificadas como condutores de segunda classe. Em 1887, o químico sueco Svante Arrhenius denominou eletrólito todas as substâncias capazes de conduzir a corrente elétrica em solução aquosa, e não eletrólito as substâncias que não são capazes de conduzir a corrente elétrica em solução aquosa. Para classificarmos o grau de condutibilidade elétrica de um eletrólito, devemos levar em consideração a concentração, o grau de ionização e a natureza do solvente. And I hope you know I won't let go. A dissociação acontece quando uma substância que faz ligação iônica é dissolvida em água. Por essa ser muito frágil, há a separação de íons. Normalmente acontecem com os sais e as bases. Exemplos. Ionização acontece quando uma substância molecular é dissolvida em água, normalmente ácidos, e forma íons. Nem todas as substâncias sofrem ionização. Exemplos. O processo de ionização só ocorre quando as substâncias estão em solução, não acontece quando elas estão fundidas, diferente da dissociação, que pode ocorrer tanto quando os compostos iônicos estão em solução quanto difundidos.
Sometimes you know